E aí a gente vai falando, né? Aí a gente vai trazendo biblicamente as coisas, tá bom? Vamos então? Não sei, o irmão disse que tem um barulhinho aí, tem mesmo, mas eu não sei onde é, viu, irmão? Já revirei tudo aqui, não consigo achar. Não sei. Vamos com um barulhinho e tudo, mas vamos. Vamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, graças nós te damos por mais um dia, graças nós te damos por mais um mês, graças porque o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem nos fortalecido. Quantas vezes a gente desanima, fala, quer saber? Mas aí o Senhor vem e parece que nos pega no colo, nos acaricia, nos fortalece e a gente segue em frente. Se a gente for ver, todos os dias nós temos dezenas de motivos para abandonar tudo. Uns fazem isso, abandonam tudo. Mas nós não somos fracos, nós não somos do time dos fracos, nós não somos do grupo dos fracos, nós não somos do exército dos fracos. Somos fortes. Nem todos fortes fisicamente, mas fortes espiritualmente, e por isso continuamos. A cada dia, mais um passo, a cada instante, um pouquinho à frente, até o dia que o Senhor nos chamar. O Senhor fala conosco hoje sobre este assunto que é cheio de discussões, cheios de, sabe, cada um crê de um jeito, cada um quer entender do jeito que é mais conveniente. Então eu peço que o Senhor fale conosco, que a verdade seja revelada e mostrada a todos. Esta é a oração que eu faço, exaltando e glorificando o Senhor como o nosso alvo. E eu oro no nome do Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Olha, eu tenho aqui 50 coisas que todo o cristão deve saber sobre línguas e cura, né? Porque é uma febre aí nas igrejas, né? O pessoal falando aquelas que se chamam de línguas estranhas, né? Línguas estranhas, por exemplo, não existe, né? Não existe. Língua, ela é falada por um grupo ou um grupo pequeno, um país que é um grupo muito maior, né? Língua dos anjos não existe. Ninguém nunca ouviu a língua dos anjos, porque nenhum anjo falou com nenhum ser humano numa língua que não fosse humana. Então dizer, como Paulo disse, língua dos anjos é algo extremamente figurativo, né? Então a gente precisa ter coisas sólidas na Bíblia Sagrada. Eu tenho 50 coisas aqui que a gente precisa saber. É claro que não dá para falar em 50. Então eu marquei aqui as mais importantes. Eu vou tentar até o final da programação mostrar biblicamente para vocês. Algumas coisas eu só vou
citar, só vou indicar a passagem bíblica. Depois, a hora que você puder, a hora que você tiver um tempinho, você vai lá na Bíblia e confirma. Ou não, aquilo que eu estou falando. Então, são verdades, aí vai uma redundância, verdadeiras sobre curas, né, e línguas. Por que verdade verdadeira? Porque tem a verdade das igrejas denominacionais, que não são verdadeiras, são a verdade que elas usam. Eu quero trazer a verdade da Bíblia para você. Primeira coisa que eu digo para você é o seguinte, para você ler na Bíblia. Eu não vou ler, é uma opção de passagens. É Deuteronômio 4:34, 6:22, Êxodo capítulo 4, versículos 8 e 9. Tá bom já. Tem mais um monte, mas já tá bom. Quem iniciou esse negócio de sinal, né, foram os judeus. Então, a Romanos capítulo 4, versículo 11, também é bom você ler. Os judeus como nação iniciaram com sinais. Foram os judeus. Não foi gentil nenhum. Primeira coisa que a gente precisa ter aqui, ó, guardado na cabeça, né? E também foram os judeus que exigiram sinais do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foram gentios. Foram os judeus. Isso aí você vai ver lá em Mateus 12:38, João capítulo 2, versículo 18, capítulo 6, versículo 30. E os sinais que acompanhavam, que seguiam as pessoas, os 80, peraí, eu me perdi aqui, 12, 70, 85 apóstolos, tinham o propósito, tinham o objetivo de confirmar a palavra de Deus que eles pregavam. Então, os sinais, as maravilhas, os milagres eram para confirmar aquilo que os apóstolos pregavam. Isso aí que eu estou falando, você vai ler na Bíblia, isso eu não estou. É só você abrir em Atos 14:3 e Hebreus capítulo 2, versículos 13 e 4. Você confirma isso que eu estou falando. É simples o negócio. E outra coisa que eu quero que você observe, porque estudar a Bíblia é muita observação. Por que eu estou trazendo isso? Para você não ser enganado. Estão enganando. Veja bem, todo mundo engana o povo. Todo mundo quer enganar o povo. O governo engana o povo. A Câmara Federal engana o povo. Os senadores enganam o povo. Os ministros enganam o povo. Todo mundo quer enganar o povo. Vereador, prefeito, deputado estadual, governador. Não é
possível que dentro da igreja o povo seja enganado também. Aí não, aí já é o fim da picada. Então eu estou trazendo a verdade aqui para você. Agora, se você quer ser enganado, aí é o problema seu. Se você não tem coragem de reconhecer a verdade, aí não é problema meu. Meu problema é trazer a verdade para você. Se você, por exemplo, irmão querido, irmã querida, e você que está me ouvindo, abrir sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, e Hebreus, capítulo 2, versículos 3 e 4, eu quero alertar você, querida irmã, os sinais, observe a língua portuguesa, eles são sempre mencionados no tempo passado, no pretérito. Observe ali, 2 Coríntios 12, 2 e Hebreus capítulo 2, versículos 13 e 4. É sempre no passado, não tem tempo presente e nem futuro. Claro, é óbvio, porque os sinais se encerrariam. Mas isso que já, como a Bíblia é atual, ela já traz isso no tempo passado. Os dons de cura, eles existiram, é óbvio que existiram, mas foram um sinal. Um sinal. Veja bem, eu estou trazendo esta verdade bíblica para vocês. Eu não estou dizendo aqui, em momento nenhum, eu nem precisaria falar isso, porque as pessoas que me acompanham são pessoas inteligentes, mas eu sempre gosto de reforçar. Deus cura. Ontem, hoje e vai curar amanhã. Deus, o eterno, o grande eu sou, ele cura. Estou falando de dom. Deus não tem o dom. Ele é o dom. Ele é o doador do dom. Então, quando eu falo de línguas e de cura, eu estou falando de dom. Não estou falando da capacidade, do poder e da graça de Deus em curar. Tá? Que Deus cura, cura. Pode curar? Pode. Agora, homem dizer que vem aqui hoje, amanhã, que vai, paralítico vai andar, não sei o que, isso tudo é mentira. Isto é mentira. Mentira. Os dons de cura, dons foram um sinal. Êxodo 4, 6 ao 8 fala isso. Segundo dos Reis, capítulo 20, versículos 8 e 9 fala isso. E Mateus, capítulo 16, versículos 17 e 18 fala isso. Irmão, é como se fosse isso. Boa, irmão, eu gostei desse irmão Márcio, desse seu exemplo. Pô, que legal. O irmão está colocando assim, escrevendo aqui. Era um tipo de crachá dos apóstolos, dos seguidores de Deus na época. É como se fosse um crachá identificando, olha, esse sujeito aqui realmente está falando em nome de Deus. Então Deus confirmava aquilo que ele falava com sinais e maravilhas. Exatamente, como se fosse uma identificação mesmo de Deus. Né? Deus, presta atenção, você pode até não gostar disso, mas se você parar e pensar um minutinho, você já vai ver que é verdade. Não é a vontade de Deus que todos os cristãos sejam curados. Não
Não é. Porque se fosse, ninguém morreria. E por que a gente morre? Por que o ser humano fica doente? Por causa do pecado. A doença, a morte, veio em função do pecado. Então não é a vontade de Deus que todos sejam curados. E não se esqueçam também, irmãos amados e irmãs amadas, que mesmo uma pessoa curada hoje, ela vai morrer amanhã. Ela não vai viver eternamente. Dá uma lidinha na Bíblia. Em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 5 até o 10. Lê lá para você ver. O que eu acabei de falar, não é a vontade de Deus que todos sejam curados. Leia. O próprio Paulo, confirmando isso que eu acabei de falar, Paulo não curou a si mesmo. Ele não pôde curar-se. Ele tinha um espinho na carne e ele, que viveu e tinha o dom de cura, não curou a si mesmo. Paulo também não curou um sujeito chamado Trófimo. Não foi curado o Trófimo. 2 Timóteo 4:20. E quando Timóteo, que era assim com Paulo, era o discípulo de Paulo, foi reclamar para Paulo que tinha um problema estomacal, o que Paulo curou Timóteo? Não. Paulo tinha o dom de cura, mas Paulo também tinha um negócio chamado entendimento da vontade de Deus. Paulo não cura Timóteo. Paulo passa para Timóteo um conselho médico. Leia aí para você ver. 1 Timóteo 5:23. Então esse negócio de noite da cura é mentira. O próprio Paulo sabia que Deus não ia curar todo mundo e que tinha pessoas que Deus não queria curar e está acabado. Outra coisa que eu quero... Eles usam muito este argumento aqui, oferta de amor. Tem um aí que continua do mesmo jeito, com a mesma ladainha, porque é uma ladainha. Esse sujeito aí, eu não sei quantas décadas, já mentiu, já fez de tudo, e continua, porque tem pessoas que continuam indo lá, Aí é problema de cada um. Usando esses termos assim, oferta de amor, oferta de fé. Não usam isso? Faça uma oferta de amor. Abra o seu coração para uma oferta de fé e Deus vai curar, vai restaurar, não sei o quê. Não tem isso por aí ainda. Eu só quero dizer para você que na Bíblia não existe isso. Aqueles que tinham o dom de cura nunca pediram oferta de amor nem oferta de fé para ninguém para curar. Então isso é mentira. Isso é invenção da cabeça deles para aumentar a burra. Você sabe o que é burra? É uma sacolinha de dinheiro. Outra coisa, meu irmão, minha irmã, mostrando para você, biblicamente, que esse negócio de culto da cura, culto da transformação, noite que vai curar todo mundo, tudo isso é mentira. Por que é mentira? Porque uma pessoa, mesmo que seja cristão, e que não confessou os seus pecados, nem se arrependeu, não vai ser curado por Deus. Não vai ser curado de coisa alguma. Não vai ter transformação nenhuma de vida. Eles não fazem de noite do arrependimento, não, é noite de cura, porque as pessoas vivem doentes. Você vê que uma das coisas que
mais prósperas são a indústria, ou melhor, a indústria farmacêutica. Tudo quanto é lugar tem farmácia. Farmácia não fecha. Né? Todo mundo está doente. Uma coisa ou outra a pessoa tem. Então eles vão mexer com isso. Mas não passam a verdade para as pessoas. Deus não vai curar ninguém, nem vai restaurar ninguém, nem vai mudar nada na vida de ninguém que não se arrepende dos seus pecados. Isso aí você vai achar no Velho Testamento, você vai achar em Coríntios, 1 Coríntios 11, 29 ao 32. Tiago, capítulo 5, versículos 14 ao 16. E 1 João, capítulo 1, versículos do 7 ao 10. E outra coisa que eu falo sempre aqui, né? E se você tiver só um pouquinho de entendimento, que eu sei que não é o seu caso, eu sei que você tem muito entendimento, né? Isso aqui, obviamente, você vai entender facilmente. Esses curandeiros, porque são curandeiros, viu? Não são homens de Deus, nem mulheres de Deus, são curandeiros. Ora, se eles possuem verdadeiramente o dom de curar alguém, por que eles não comprovam o seu ministério visitando os hospitais, casas de repouso, para curar os enfermos, ao invés de ficar escrevendo livro, né? Porque eles já gostam de escrever livro, fazendo reunião de cura e pedindo dinheiro na televisão, no rádio e nos púlpitos. Simples a coisa, né? Dá uma lidinha. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Eu convido você também para ler Mateus, capítulo 10, versículos do 8 ao 16. E 1 Timóteo, capítulo 6, versículos do 5 ao 10. Por que eu, vez por outra, eu estou falando deste assunto? Simplesmente por algo que está escrito na Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos do 1 até o 12. Satanás tem o poder de curar a gente. E isto vai levar milhões e milhões de pessoas a abandonarem a fé verdadeira e a seguirem os mentirosos. Deus pode curar? Claro que pode, é óbvio que pode. Mas não esses mentirosos aí, eles não curam ninguém. Isso tudo é mentira. Biblicamente eles não têm respaldo. Entenderam o que eu estou falando? Você pode escrever aí para mim, você que está pelo Facebook, coloca aí, se você tem alguma dúvida, se o que eu estou falando você não está entendendo, pode escrever, eu vou ajudar você a entender. E eles usam essa coisa do dom de línguas. Isso além de ser uma mentira, é uma vergonha e é um perigo. Porque a Bíblia esclarece essa história do dom de línguas. O dom de línguas foi dado como um sinal. Não para nós, gentios, mas para os judeus. Isso está lá escrito na Bíblia. Eu não estou inventando, eu não estou imaginando, eu não estou interpretando do jeito que eu acho que é conveniente. É só você ler Marcos 16, versículo 17, e 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 22. E eles inventam que para ter a evidência do batismo com o Espírito Santo,
é o dom de línguas. Isso é mentira. Vocês são mentirosos. Todos vocês que falam isso. Irmão Gilmar, eu esqueci de citar isso, querido. Obrigado. Né? No espiritismo, no candomblé, todo lugar tem cura. E é Deus que faz? Obrigado, irmão Gilmar, por essa dica que você me deu aí, porque eu havia esquecido. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou fazer uma afirmativa, uma afirmação. Em nenhum lugar da Bíblia, uma vez sequer, a Bíblia diz que línguas sejam evidência do batismo com o Espírito Santo. Em nenhum lugar da Bíblia. Isso é invencionice de homens e mulheres mal intencionadas e influenciadas pelo maligno. Quer que eu repita? Em nenhum lugar da Bíblia a Bíblia afirma que línguas sejam evidência do batismo com o Espírito Santo. Aliás, eu quero dizer para você que não existe batismo com o Espírito Santo. Não existe. Não existe batismo com o Espírito Santo. É só você ler 1 Coríntios 14, leia lá. 1 Coríntios, capítulo 14, leia, não existe isso. Paulo, corrigindo a igreja, porque as duas cartas de Paulo aos Coríntios são cartas de severa correção, as duas, tanto a primeira quanto a segunda. Eu acho um absurdo eles usarem as correções de Paulo para incentivar as denominações a fazerem aquilo que Paulo corrige. Eu acho isso, né? Mas Paulo, em 1 Coríntios, capítulo, é só você abrir aí, 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Paulo corrige a igreja de Corinto, dizendo o seguinte, que os verdadeiros cristãos foram batizados no corpo de Cristo, através do Espírito Santo. Não é batismo do Espírito Santo ou no Espírito Santo. Eu só falo em qualquer lugar que me permitam falar, irmão. Eu já fui em igreja muitas vezes. Por que pararam de me chamar para pregar nas denominações pentecostais e neopentecostais? Porque eu vou lá e eu falo essas coisas. Eu cansei de falar isso, irmão. Mas eu falo e mostro na Bíblia. Eu quero ver eles mostrarem o contrário do que eu estou falando. Já cansei de pastor chegar, ô pastor, segura aí, segura nada, estou falando a verdade. Paulo nunca falou, ele corrigiu os coríntios, olha, povo, eu nunca falei que o Espírito Santo batiza, as pessoas são batizadas no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13, ora, até só ler. E todos que foram batizados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo falaram em línguas?
Não. Então é uma mentira. É só ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 29 ao 31. Não existe isso. Isso é mentira. Cria crentes de primeira e segunda categoria. São os crentes batizados no Espírito Santo e aqueles que não foram. Não, é mentira. Vocês que pregam isso são mentirosos. Vocês vão se haver com Deus. Pastor, mas ninguém colocou aqui. Mas eu estou esperando aqui, estou enrolando um pouco para ver se alguém coloca Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12, falando que lá é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Ninguém vai colocar, ninguém vai refutar. Eu vou até abrir aqui Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. Poxa vida, mas que coisa! Achei que o povo rapidamente ia me refutar aqui, colocando Mateus 3, versículos 11 e 12, que é o que eles usam, né? É o que eles usam para dizer do batismo do Espírito Santo. Então eu quero dizer para vocês que isso daqui é mais falso que nota de R$7. Isso aqui não é o que eles falam. Na minha Bíblia, eu creio que na sua também, está escrito assim no subtítulo, quer dizer, antes do versículo 11. João dá testemunho de Cristo. Então, João Batista estava falando aqui sobre Cristo Jesus, não é isso? Ele diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora vamos continuar lendo? Deixa eu ver o que a irmã escreveu aqui. Espera aí, porque ela pode estar falando disso. Certo, irmã. Concordo com a senhora. Olha, João Batista falando de Jesus. Falou que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Agora ele vai explicar o que ele falou. Porque muita gente não entendeu. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Este batismo aqui, meus queridos irmãos e queridas irmãs, é a inclusão dos salvos na igreja, o batismo no corpo de Cristo e o batismo com fogo. O próprio João Batista explica aqui, é a condenação dos ímpios no inferno. Não é estar no fogo do Senhor, não. Não é ter sapatinho de fogo, ficar pulando, dançando, com a mão na... Nossa, quase que eu derrubei tudo aqui. Ficar com a mão na cintura dançando, não é não. É fogo inextinguível, é só ler. É o inferno. Eles são enganados e enganam. Aqui é João, ele vos batizará com o Espírito Santo, e ele vai entregar o Espírito Santo, o que aconteceu na festa de Pentecostes. Ele fez isso. E com a pá, ele vai fazer o quê?
ele vai limpar completamente a eira. Ele vai pegar o trigo e vai levar o trigo para o celeiro. Os salvos ficarão com ele, é o celeiro. E vai queimar a palha em fogo inextinguível. Tem nada a ver com o fogo do Senhor aqui não, é fogo do inferno. É fogo do inferno, isso aqui é tudo mentira que eles falam. A evidência do batismo do Espírito Santo é Mateus 3, 11, 12. É nada, vocês não sabem nem ler a Bíblia, gente. Para com isso, para de mentir e para de se enganar, né? Todo quanto é lugar, igreja pentecostal. Eu já falei, eu já fui em igreja, gente. O irmão escreveu aí. Eu tô só, não é para me vangloriar, não, é para dizer das coisas que já aconteceram aí, né? Já aconteceu, eles não chamam mais. Claro que não. Eu já fui em igreja pregar e na frente do púlpito assim tinha uma toalhinha escrito Pentecostes. Eu não aguentei. Eu subi lá para pregar e perguntei o que está escrito aqui, a igreja Pentecostes. Eu falei, o que quer dizer isso? Descida do Espírito Santo. Cada um falou uma coisa lá. Eu falei, não é nada disso. Como não é nada disso? Pentecostes quer dizer 50 dias depois da Páscoa. É uma festa judaica. Igreja dos 50 dias depois da Páscoa, isso, aquilo, aquilo outro. Gente, o Pentecostes foi criado, esse movimento pentecostal, isso é coisa inventada. Pentecostes nunca foi um movimento religioso, nenhuma experiência religiosa. Pentecostes, é só você ler na Bíblia, em Levítico, capítulo 23, versículos do 15 até o 22. Está lá na Bíblia. Pentecostes é uma festa judaica que acontece 50 dias depois da Páscoa. Pentecostes. 50, 550, Pentecostes. Levítico 23, do 15 ao 22. Eu quero que você pense comigo. Ou você pode mandar depois, não precisa mandar agora. Não precisa mandar agora. Você dá uma olhada aí. Vamos ver o irmão aqui. Não, irmão, eu não sou incrédulo, meu querido irmão. É Bíblia, irmão. Leia a Bíblia pelo jeito que você não lê. Né? Você já é conhecido. Você já é conhecido. Você ficou de me mandar um negócio, você não mandou até hoje. Você não lê a Bíblia, irmão. Você acredita que este batismo de Mateus 3, versículo 11, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você acha que é o batismo do Espírito Santo? Se você acha que é, e você acha, eu quero que você me explique então o versículo 12. Não é incredulidade, irmão, é Bíblia. É Bíblia. Me explica o versículo 12. Por favor. Eu quero que você me explique. Você, o seu pastor, me explique o versículo 12. É simples. Se eu estou errado, me explica o versículo 12. Que para mim, e para quem estuda a Bíblia, está explicando o versículo 11. Para você está fazendo o que o versículo 12? Está aí na Bíblia só por estar, não tinha o que colocar o versículo 12? Vamos ver. Não, irmão, você me desculpa. Eu não penso que eu conheço a Bíblia. Eu estudo a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Eu medito na Bíblia. Eu não penso. Você está enganado, irmão. Você está julgando e condenando.
Viu, irmãos, o José Geraldo? Você está enganado. Você ouve essa programação e só critica há anos. Por que você ouve, então? Por que, irmão? Se você entende que eu penso que eu conheço a Bíblia, está perdendo tempo em ouvir. Porque eu não vou na sua igreja, porque eu sei que a sua igreja é pentecostal, acredita num monte de bobagem. Eu não vou lá. Se eu for lá, vou lá para pregar a Bíblia. Agora, você continua ouvindo. Eu não sei por quê, porque você... Não entendo você. Acho que você gosta de ouvir o que eu falo. Eu acho que você gosta. Você fica em dúvida. Eu quero, irmão querido, com todo respeito, que você me indique uma passagem, uma só. Pode mandar para mim em particular. Uma só passagem na Bíblia em que Cristo ou qualquer apóstolo está dizendo, ordenando, né, que os cristãos devem orar, pregar e cantar e louvar a Deus em línguas, como é feito na sua denominação, que é grande, hein? Se não for a maior do Brasil, é uma das maiores. Acho que é a mais antiga do Brasil. Me mostra só uma passagem, vai. Na Bíblia dizendo que cristão deve orar, deve pregar, cantar e louvar a Deus em línguas, do jeito que vocês fazem. Outra coisa, os discípulos receberam o Espírito Santo, né, em João capítulo 20, versículo 22. Mas eles não falaram em línguas. E agora? Quando Paulo fala nos dons espirituais, em Efésios, capítulo 4, eu estou citando as passagens da Bíblia, que é para você ler. Oh, será que ele está falando bobagem? Acho que ele pensa que está falando uma coisa, mas ele não sabe nada. Então eu falo a passagem bíblica, Efésios 4, 8 ao 12. Por que Paulo não menciona ali o dom de línguas? É um dom importantíssimo que traz, vocês dizem, vocês pentecostais, neopentecostais e renovados, vocês dizem que traz experiência, vocês vivem um cristianismo emocional. Eu vivo um cristianismo bíblico. Vocês gostam também muito de citar, que eu marquei aqui as mais importantes das 50. Se você quiser, irmão, eu mando você isso aqui, você dá uma estudada. Né? Dá uma estudadinha, mesmo eu não sabendo nada, acho que vale a pena você ler, para comprovar que eu não sei nada mesmo. Vocês citam muito Joel, capítulo 2, né? Eu quero dizer para você que, biblicamente, Joel, capítulo 2, quando fala de chuva, né? Chuva seródia, chuva temporã, está falando de chuva mesmo. Não tem nada a ver espiritual aí, não. É a chuva vinda do céu sobre Israel. Joel capítulo 2, versículo do 1 ao 31. Eu quero também, para vocês, pentecostais, neopentecostais e renovados, que vocês me expliquem, então, porque eu não sei nada. Me expliquem por que na lista dos dons espirituais de Romanos, capítulo 12, versículos do 6 ao 8, não tem o dom de línguas. Eu quero também que vocês me expliquem
Se o dom de línguas era o dom de falar ou era o dom de ouvir na sua própria língua? Porque é isso que está... Por que nós ouvíamos eles falarem na nossa língua? É isso que está escrito em Atos. Me explica. Era para falar ou era para ouvir? O sujeito falava em aramaico, mas o cara lá da África, de Cirene, ele ouvia na língua dele. Atos está escrito isso. Me explica, irmão. Eu não sei nada. Você pode me explicar, querido. A mim e para as outras pessoas. Por que Paulo chamou a atenção dos coríntios nas duas cartas? Porque eles estavam fazendo o dom de línguas, isso que as igrejas fazem hoje. É exatamente isso. E Paulo chama atenção. E as igrejas pentecostais, neopentecostais e renovadas usam as duas cartas de Paulo, não ele chamando atenção, mas como se ele estivesse aplaudindo o que os coríntios faziam. Outra coisa, essas igrejas denominacionais, segundo 1 Coríntios 14, do 34 ao 35, as mulheres não tinham permissão para falar. Por que elas falam? Mas não sou eu que sou machista, isso está na Bíblia. Por que as irmãs ficam nos cantos destas denominações chamando pessoas para passar a profecia? Elas não podiam falar. Elas tinham que se resolver em casa com o marido. Eu vou encerrar porque já passou, né, o meu tempo. Mas eu quero dizer para vocês, sem nenhuma arrogância, né, mas eu não perdi meu tempo estudando a Bíblia, absolutamente não. Eu ganhei meu tempo estudando a Bíblia e faço isso até hoje. E ensino aquilo pouquinho que eu aprendi, ensino a verdade bíblica sobre sinais, cura e línguas, né? Sem ser preconceituoso ou intolerante. Eu ensino porque é uma questão de obedecer a ordem de dividir corretamente a palavra de Deus. Eu só sigo a ordem do nosso Senhor. Do jeito que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Eu não sou intolerante, não sou preconceituoso, não. É que me faz mal ver pessoas sendo enganadas e iludidas. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu louvo, glorifico o Senhor por essa oportunidade de pregar a Tua palavra, levar a verdade verdadeira sobre cura e línguas. A verdade está aí. As citações bíblicas que nos dão referência sobre tudo aquilo que foi dito foram expostas. As pessoas leem, Senhor, seguem a verdade ou continuam seguindo a onda, seguindo homens, ou seguem o Senhor, o Deus que se encarnou o homem. Continua falando conosco, Senhor, e nos instruindo pela Tua santíssima misericórdia e compaixão. Esta é a oração que faço por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.